bem, gente, começa agora mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida e também do contexto da lição, a nova lição da Escola Sabatina Contexto. E eu estou aqui com o Giovanni que de corintiano só tem torcedor, né, Giovanni? Rapaz, o pessoal aqui pessoal aqui é Flamengo, viu? 1, 2, 3 Flamengo e sempre Flamengo. Adrianão, satisfação estar contigo aí. Quero aproveitar o ensejo, já que todo mundo aí tá nas redes sociais, o pessoal tá te seguindo, logo você vai falar aí qual que é, mas sigam-nos aí nas redes sociais, PR_Giovanni Martins, beleza? Muito bom estar aqui com essa bancada maravilhosa, top das galáxias. E eu quero apresentar aqui agora o meu brother, que é do Piauí, lugar maravilhoso. Inclusive nós nascemos aí no mesmo lugar, em casa, só mudou a parteira, brincadeira. Pastor Fabrício, satisfação falar contigo aí nesse nosso segundo tema. Eu jurava que você apresentar a Marília para ela me apresentar, porque ela disse que ela tinha o pastor top das galáxias. Que... Vamos voltar então? Vamos voltar? Não, tudo bem, não vai. Ele não gosta quando eu volto, já me falou que ele não gosta. Oi. E aí, Fabrício, é contigo agora, vai lá. Olha, é muito bom estar com vocês mais uma vez aqui, é um momento legal de a gente trocar ideia sobre a lição. E a gente cresce bastante, aprende bastante. E essa lição, cara, de nós está top demais, não tá, gente? E eu estou aqui acompanhado mais uma vez com ela que está aí bombando nas redes sociais. Tem feito um trabalho lindo, inclusive. Pastor Fabrício, qual que é a sua rede social para não ficar sozinho aqui, né? Cara, depois... PR.Fabrício Leão. É facinho aí de achar. É fácil. Para escrever lá, Leão já acha. Mas eu tô com ela aqui hoje. Ela tem feito um trabalho muito lindo. E tem sido muito legal poder ouvir os comentários dela aqui no nosso podcast da lição. E eu estou acompanhado da Marília, já conhecida de vocês. Oi, Marília. Gente, tudo bem? Muito obrigada novamente pelo convite de estar aqui. Também me sigam nas redes sociais, né? Lila Pinho, @LilaPinho. Lila é o meu apelido, tá bom? Pinho é o meu sobrenome, né? Então, @LilaPinho, eu posto sempre vídeos semanais da lição e às vezes comentando algum outro tema aleatório lá, num videozinho de 1 minuto só, porque eu sei que vocês não têm paciência para assistir muito. Muito bem. Gente, sejam bem-vindos. E para você que está nos ouvindo, quero que você corre lá no Instagram, no @ja.associação, não, @ja.paulistaleste e no YouTube, /paulistaleste. Lá você terá todo o nosso conteúdo aí do nosso podcast No Contexto. O nosso objetivo aqui desse podcast é levar para você um bate-papo de um assunto importante da lição Contexto Bíblico, a nova lição jovem que tem aí mexido com a galera, com a cabeça da turma, e eu tenho gostado muito dessa lição. Então, gente, corre lá, curte nosso YouTube lá, nosso podcast. Bom, gente, nós vamos começar o nosso assunto aqui falando sobre definições, né? Definindo a nova aliança. E para isso nós vamos fazer uma oração. E eu queria convidar agora a Marília, né, que fizesse oração para nós aí, pedindo a bênção de Deus para esse estudo. Vamos lá? Oremos. Senhor nosso Deus que habita nos altos céus, santificado e louvado seja teu nome, Pai. Amém. Que o Senhor esteja com cada um que está ouvindo agora esse podcast, esteja conosco também na gravação, para que possamos falar apenas coisas que te glorifiquem aqui, que possamos entender a sua palavra, o que o Senhor quer dizer para nós no dia de hoje. É o que te pedimos e já agradecemos, pois confiamos em ti. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Muito bem, gente, mais uma vez aí voltamos para falar com esse tema. Uma semana passou aí, uma semana aí de estudos, muitos feedbacks aí da galera que curtiu, postou, compartilhou. Quero agradecer você aí que nos assistiu, compartilhou a nossa conversa e o nosso bate-papo. E se você tem alguma sugestão, pode mandar lá no Instagram, comente lá, compartilhe, dê a sua sugestão. E se você quiser participar aqui da nossa mesa aqui, procure o seu pastor e fala assim, eu quero lá no podcast, No Contexto, quero participar, que eu tenho certeza aqui que o Fabrício Leão, o nosso chefe, vai ter a maior honra de chamar você aqui para participar com a gente. Bom, gente, semana passada nós falamos muito sobre aliança e vamos continuar falando sobre aliança, porque é um tema aí que tem muita coisa aí para ser dita. Mas vamos começar lendo um texto-chave importante, né? Pegue aí a sua Bíblia. Eu estou aqui no meu celular. Eu quero ler o texto-chave dessa semana que está em Hebreus. Hebreus capítulo 8. Vamos lá para Hebreus capítulo 8. Nós vamos ler o verso
8, verso 7 a 12. Na minha versão, na versão nova transformadora, diz o seguinte: se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas, quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, e não será necessário ensinarem seus vizinhos, seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade. Nunca mais me lembrarei de seus pecados. Amém. Bom, gente, aqui está uma definição tremenda sobre a nova aliança, né? O DNA da nova aliança. Mas eu queria jogar para a roda aqui para vocês. Me ajudem aí, ajudem os nossos ouvintes a entender como nós definimos a nova aliança. Que mundo evangélico, eles têm assim, não tem um consenso do que seria a nova aliança, né? A nossa lição aqui traz algumas possibilidades, né? Alguns dizem o seguinte, estou aqui na parte do contexto, diz assim, aqueles que arriscam uma definição geralmente incluem um ou mais dos seguintes elementos: Cristo, sua morte e ressurreição, o Evangelho, a graça, o amor, o Espírito Santo e a lei de Deus escrita no coração. Então, assim, existem várias definições. Marília, a nossa influencer daqui da mesa, com sua influência, o que você resumiria para o nosso ouvinte aí, o que seria essa nova aliança? Essa nova aliança é a continuação da antiga aliança, é um complemento dela que nos mostra o evangelho eterno. A gente estava até discutindo aqui um pouquinho, o pastor Giovanni, sobre o que seria, né, esse evangelho eterno, o que Deus coloca no nosso coração. Porque quando a gente vê a antiga aliança e a nova, a gente percebe algumas diferenças. Por exemplo, na antiga, o povo, uma vez por ano, se lembrava de todos aqueles pecados. Já na nova, Deus ele fala que jamais vai lembrar deles, depois de perdoados. E também outras diferenças que a gente vai ver no decorrer da lição. Tudo bem, eu estou vendo aqui o pastor Fabrício, com uma cara de intelectual, sério, teólogo, tentando extrair o suma da lição, o supra-sumo, né? Nos ajude com, soberano, a sua sabedoria aí, sobre a sua visão sobre a nova aliança, né? Eu até queria também complementar o que você falou, que é muito comum essa confusão de definição em outras denominações evangélicas e tal, mas ela é muito comum também em nosso meio. Sim, né? sim. Então a gente tem, de certa forma, bastante dificuldade de encontrar uma definição. Eu achei até legal a lição falar sobre isso, né? Será que é importante ter essa definição? Colocar uma frase que consiga conter toda a definição do que é a aliança de Deus? Eu acho que a Maria tocou num ponto importante, né? É o fato de elas não serem distintas. Elas têm algumas diferenças, mas elas não são distintas. O fato da nova existir, Jesus disse que veio aqui no texto que você leu, né? Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. E ele descreve como seria essa aliança, uma aliança pessoal, uma aliança que produziria um relacionamento natural, sem ter aquela preocupação de cumprir requisitos para que eu pudesse definir. Está vendo? Eu cumpri a minha parte, a aliança de Deus. Deus até promete colocar isso dentro da gente. Interessante, Jesus fala que a gente fala daquilo que está cheio do nosso coração. Não é diferente quando você tem algo dentro de você. Quando você realmente teve internalizado algum conceito. E eu acho que, de fato, a definição ajuda. Ela é muito ampla, mas, ao mesmo tempo, a lição até nos dá subsídios para que a gente possa chegar a uma definição mais sucinta, mais simples, condensada, que resuma e dê para nós a definição dessa nova aliança e a importância de ter conhecimento dessa definição, porque de fato essa confusão ela gera bastante dúvida. Não, gera porque
é difícil da confusão tirar algum proveito, né? Não tem como, né? E, olha, eu acho que a parte mais interessante dessa questão da confusão, eu não diria, é a parte mais difícil, eu diria assim, é que ela tenta vender uma ideia de que a antiga ela não tem mais nenhum tipo de sentido. A nova, ela Anula veio para velha. substituir. Isso. Por isso que eu achei interessante o comentário da Marília, porque ela diz que é uma continuidade. É uma forma de explicar algo que já existia. Ambas De dar completam. significado Sim, ela completa. àquilo que já existia. Então, é muito interessante a gente ver essa nova aliança O que eu imagino dita por Cristo como algo que vai fazer a gente compreender o que ele sempre queria ensinar pra gente. O que eu vejo que, ao mesmo tempo, parece ser tão, assim, ambas tão diferentes, cada a segunda se completa com a primeira, e é perfeito, porque aquilo que aconteceu no passado com o povo de Israel, as promessas que Deus, ele apresentou para o povo de Israel, olha, façam a minha vontade, vida ou morte, escolham a vida, é as mesmas promessas que Deus, ele faz às nossas vidas hoje em dia, e de certa forma, quando nós dedicamos fazer e entender a parte bidimensional dessa nova aliança, eu acho que muita coisa começa a fazer sentido na nossa vida também. Eu vou tentar arriscar aqui um resumo, né? A nova aliança, que Jesus, quando está na ceia ali, né? E ele pega lá o cálice, né? Com o suco, né? E também o pão, ele fala, essa é a nova aliança, né? É que, na verdade, é o seguinte, na antiga, posso dizer assim, foi uma aliança com sangue de animais, né? E agora com o sangue do Cristo, né? O verdadeiro, o Cristo, ele vem e renova esse pacto, ampliando o pacto passado, né? E não destruindo, né? E aqui tem um problema, né? De a gente, como o pastor estava falando, né? A nova aliança não está destruindo, ela está ampliando o conceito, né? E avançando aí no nosso tema, nós vamos agora, nessa parte aqui da nossa lição, compreenda. E aqui vai falar do DNA, né? O DNA, nós sabemos que, graças aí ao Francis Collins, não estou enganado, é ele que fez, não lembro, o trabalho do genoma aí. Mas enfim, o DNA hoje é mapeado, hoje nós conseguimos entender aí como o ser humano, a sua genética, né? Então vamos analisar aqui então as promessas embutidas, né? O DNA da nova aliança. E eu queria que vocês me ajudassem com as promessas. Que promessas que nós encontramos, né? No texto que eu li de Hebreus capítulo 8, nós temos aí várias promessas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas promessas. Que promessas são essas que Deus promete cumprir na nova aliança? Quem poderia começar para mim aí? Eu que falo demais. Brincadeira, vai lá. A gente tem na lição a promessa número 1, que é a promessa de guardar a lei no nosso coração, porque antes, a antiga promessa, né, a antiga aliança, o povo resolveu fazer por mérito próprio, e eles não entendiam que era só através da fé, através de Jesus que conseguiriam cumprir aquilo. Então, Deus, ele chega e fala nessa nova, olha, vamos só mudar um pouquinho a antiga, não vamos abolir, né, a antiga aliança. Nós vamos reformular algumas coisas. Vamos reformular esse contrato aqui. E aí ele fala que uma delas é colocar a lei no nosso coração. É interessante assim, a Maria tocou num assunto muito importante, né? A intenção de Deus quando deu a lei, realmente, lá em Deuteronômio já fala que a lei era para estar no coração, né? Só que, como a Marília diz, o problema não estava no que Deus disse, mas o que o povo compreendia, né? Sim. Então Deus falou, que o povo dá, Deus queria que começasse de dentro para fora, né? E aí então o povo começava de forma de fora e para dentro já não tem condição. Então Deus, ele está de alguma forma trazendo mais luz de que o nosso fazer, ele começa de dentro, né, para fora, né? O que mais aí, gente, que nós encontramos? Eu queria comentar aqui a segunda. Na lição aqui, já que o pastor Fabrício pediu para a gente apresentar a lição aqui bem legal, na página 17, você pode estar acompanhando com a gente. A segunda promessa é que o Senhor promete ser o Deus deles e torná-los o seu povo. Que privilégio, não é verdade? Poxa, termos um Deus maravilhoso, um Deus que nos rege, um Deus que nos governa, um Deus que nos ama incondicionalmente. Já vimos isso na lição passada. Por mais que nós, o próprio Isaías nos adverte que os nossos pecados causam uma separação entre nós e Deus, temos um Deus que se preocupa. No contexto da primeira promessa, em Salmo 103,
é fantástico, porque apresenta uma ideia de que Deus ele não nos trata conforme nós merecemos. Ou seja, por mais que as nossas iniquidades, o nosso pecado nos afaste de Deus, Deus ele sempre está ali conosco, Deus ele sempre promete e cumpre. Foi aquilo que a gente aprendeu na primeira lição. E agora no contexto da segunda, é que aquilo que Deus ele promete, ele realiza. Então se Deus ele promete que ele vai ser o nosso Deus, independente daquilo que, poxa, que muitas pessoas até acreditem, que a nova aliança é isso, aquilo, tal. Nós já vimos, você apresentou agora há pouco, Adriano, que o sangue de Cristo nessa nova aliança é fundamental para a gente entendê-la no contexto amplo, no contexto macro, mas também no contexto micro, sabemos que pertencemos a um povo, temos uma identidade, que pertencemos a um povo, que fazemos parte dessa geração eleita. Pedro já apresentou a palavra de Deus, mas temos essa noção, uma identidade. Se eu perder minha identidade, se eu perder meus documentos, eu não tenho como provar quem eu sou. E através daquilo que a aliança de Deus representa, eu posso entender que eu faço parte desse povo de Deus e que através da sua palavra eu posso crer e eu posso viver de acordo com a sua Giovani, vontade. quando você fala, quando a lição fala que nós seremos povo de Deus, ou Deus será o nosso Deus, né? Eu penso também numa contrapartida dos deuses da época. Deuses egoístas, deuses irados, deuses vingativos, né? E ele falou, não, gente, eu sou o Deus, eu vou usar uma expressão, o cara legal, o amor justo, né? Um amor com justiça, né? Então, assim, imagina que prazer, que glória é para o povo de Israel ter o Senhor como Deus, né? Olha que promessa linda. E uma diferença em que, se a gente parar um pouco para analisar o contexto das culturas no período ali do povo de Israel, eram deuses que exigiam sacrifícios severos. Sim. Muitas das vezes os súditos iriam lá... Para aplacar a ira do Deus. Exato, para poder aplacar. Temos o caso de Baal, temos vários outros deuses que a própria palavra de Deus apresenta, que pediam sacrifícios e que muitas das vezes eram sacrifícios impossíveis. Uhum. Agora, dentro do nosso contexto, o nosso Deus, ele vem a esse mundo, ele sofre. Ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício. E através do seu sacrifício, poxa, a gente pode entender o contexto da nova aliança. Fantástico, não é verdade? Pastor Fabrício. Tá calado ele? Não, ele tá concentrado. refletindo aí. Ele tá dando um Google para ver o que é nova aliança, eu tô vendo ali. É porque a gente pegando eu tô lembrando da última pergunta que você fez na última lição, né? Você perguntou por que era tão importante estudar sobre a aliança eterna, né? E é interessante porque, embora já tanta confusão fora e até dentro da própria igreja, porque a gente não estuda a lição, não estuda a Bíblia, a gente não se volta para estudar e tentar ter uma definição. E a Bíblia, até a lição, na lição aqui na parte que fala sobre compreenda, ela fala que seria mais interessante, ou mais simples, se Deus pudesse dar uma definição. E é interessante, né? A gente pergunta isso como se na Bíblia não tivesse uma definição, né? E a Bíblia apresenta uma definição muito clara a respeito do que é essa nova aliança. E o texto que a gente leu, que você leu na íntegra aqui, ele apresenta para nós uma definição clara, pontual. A aliança, ela é feita por Deus e ela é cumprida através de promessas. Promessas que se cumprem. Uhum. Então, até a Maria falou, né, uma pequena diferença, né, ele foi escrito em tábuas de pedra, aliança, os 10 mandamentos, a parte dessa aliança completa, mas uma das partes é os 10 mandamentos. Uhum. Aqui é um pouco mais íntimo, Deus fala assim, é no coração. Eu quero santificar a vida de vocês, como você mesmo mencionou, de dentro para fora, né? Eu quero me reconciliar com vocês, eu quero ser o povo de vocês. E a terceira promessa aqui fala que Deus vai ser anunciado para todo mundo. Imagina, Deus prometeu, porque Deus queria fazer isso através do povo de Israel e não conseguiu, né? Os agentes da missão eram o povo, era de dentro para fora, para o mundo. E Deus falou assim, rapaz, vocês se frustraram, não interessa. Eu vou prometer que o meu nome vai ser conhecido por todos, por toda a terra, a tal ponto de ninguém nem precisar mais ensinar, porque todo mundo vai saber quem é o Senhor. Quando eu vejo essa promessa, eu começo a compreender mais o que é essa nova aliança. É uma aliança baseada em promessas de um Deus que prometeu cumprir. E através da vinda de Jesus, embora hoje ele peça para a gente cumprir a missão, e a missão, ele define para a gente, né, em Mateus 28, ide,
pregue o evangelho, fale de mim, ensine tudo que eu ensinei a vocês, batize as pessoas, ensinei tudo, hein? Não é mais uma parte não, é o evangelho completo, integral, eterno, o mesmo de Apocalipse 14, o mesmo de Adão lá no começo, o mesmo evangelho, só que lá foi bem resolvido um pouquinho, e foi aumentando, a tal ponto de Jesus vir e apresentar para nós de forma clara, olha, eu sou o evangelho. Não é um conceito, não é uma doutrina, não é uma frase de efeito, é uma pessoa, eu sou. E vou dizer uma coisa a vocês, hein? Vai chegar um momento em que todo mundo vai saber quem eu sou. O que me chamou a atenção, por quê? Porque tem lugares no mundo hoje que tem pessoas que inalcançáveis. Nunca ouviram falar de Jesus. Então, por isso que... o ponto que eu quero fisgar aí de você aí é que não é uma obra humana. Pregação do evangelho é um pacto de Deus. É um pacto de Deus. Fantástico, apesar de nós, mas através de nós. Eu tive aqui uma sacada bem legal. Posso falar aqui, pastor Fabrício? Uma sacada legal aqui. Não, acho melhor não. Continua. Continua. Então tá bom. Galera, aqui na lição... Eu tô me sentindo, sabe, gente? Não, vai, fala. Está animado hoje, hein, cara? Está animado. Aqui na lição fala que a nova aliança ela é o evangelho. E aqui a gente já repetiu várias vezes. Você deve saber que o significado de evangelho é... E aí? Poxa, joguei pra bancada agora, dando uma de Adriana. Graça, salvação, amor, perdão. Vou acertar. Boas novas, ok. Tá o Evangelion. A opção A, B, C, D. Você... Se acertou na Todas as alternativas. Então, brincadeiras à parte, quando a gente de fato entende que o Evangelho é boa nova, e recentemente estava lendo um livro interessante, onde o autor fala que um dos maiores argumentos da existência de Deus é uma vida transformada. E como que uma vida é transformada? A partir do pressuposto, do momento que a gente entende o que é o Evangelho. Quando a gente entende que o Evangelho é boas novas, quando a gente entende que a gente precisa compartilhar, eu assemelho muito essa ideia de Evangelho, de compartilhar aquilo que Deus ele quer fazer na minha vida, aquilo que Deus ele faz, e aquilo que eu dependo dele para poder compartilhar, é semelhante a andar de carro. Não sei se todo mundo aqui sabe andar de carro. Fabrício? Eu ando com o carro. Eu comprei minha carteira. Eu tô na luta, gente. Tô na luta. É uma revelação. Vai editar isso aqui? Não, mas eu comprei minha carteira, viu, gente? Eu também comprei. Eu também comprei. Todo mundo comprou. Eu não posso comprar, gente, que eu sou filha de pirueiro. Um abraço não, porque lá, um abraço pro meu pai, um terra beijão. Não é de graça, não sei como é que é aqui, mas a gente paga pela carteira. Geralmente é assim, né? Era pra sorrir, já continua, vai lá. Beleza. Então, aqui, já que todo mundo comprou carteira, já que todo mundo pagou o quebra, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu entendi. Não, isso aí não, isso aí é outra coisa. Então. Já que o Adriano confessou que pagou o quebra, o Fabrício falou que lá no quebra. Porque no meu estado paga a carteira, gente, igual aqui. Então, na minha terra não fala carteira, fala carta. Ah, é? É carta. Muito bom. Então, assim, Muda aí, vai. quando a gente tá aprendendo a andar de carro, vai lá, quando alguém senta lá pra gente, fala assim, você tem que passar aqui a primeira pra sair, a segunda, a terceira e tal. Até no começo, quando você anda sozinho, você tem que ficar olhando pra marcha, não é assim? Pra você entender que você tá colocando a marcha e tal, certinho. Mas de tanta gente fazer isso, é natural. Não é assim que funciona? Então eu acredito que essa aliança que Deus ele faz com a gente, quer que a gente apresente para outras pessoas, como o pastor Fabrício falou, que no final dos tempos vai ser natural, a gente vai poder pregar, é igual andar de carro. Quando a gente tem esse relacionamento com Deus, quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente entende as suas promessas, que independentemente elas não são apenas da nossa parte, mas a parte principal é que Ele cuide da gente, a gente vai fazer isso naturalmente. Então, quando nós entendermos e quando nós começarmos a fazer, vai ser natural. A gente vai pregar o evangelho e as pessoas vão conhecer, muitas das vezes, sem a gente nem estar ciente que está pregando. Vai ser através de um testemunho, vai ser através de uma atitude, vai ser através de qualquer outra coisa. Então, quando a gente, de fato, entender que a nova aliança é o evangelho e o evangelho precisa ser compartilhado para que Jesus volte, aí é fantástico. Aí a gente vai fazer até de maneira natural. Esse ponto aí que o pastor Adriano mencionou, porque quando a gente... olha, imagina essa promessa, eu vou me tornar conhecido a tal ponto que ninguém vai precisar mais ensinar. É claro que também no contexto de nova terra, né, que a gente não... Porque Deus vai se revelar completamente, né? Mas no contexto da missão aqui, Deus, embora é um ato de Deus pregar o evangelho, Deus nos dá o privilégio de pregar o evangelho, de compartilhar o evangelho. Ele vai cumprir a sua missão sem eu me envolver? Vai cumprir, porque ele prometeu isso, faz parte da aliança. Mas é privilégio meu participar.
enquanto esse dia não se torna tão amplo como ele prometeu aqui E é na um aliança dele. empurrãozinho também, né? Porque seria desanimador saber, será que isso vai funcionar um dia ou não? Então ele já fala o resultado dessa obra que a gente Ele dá o faz, maior né? spoiler do Sim, mundo. ele dá o maior spoiler de todos. Ele fala o final. É bem definido, cara. Sim, e É uma definição interessante. muito... O spoiler é fantástico. Jesus venceu. E comenta, eu quero ouvir mais vozes femininas aqui, por favor, além do Giovanni. Vai lá, Marília. É interessante o que vocês comentaram sobre a experiência, né? Falar com Deus realmente para que seja pregado o evangelho, porque eu sempre me perguntei, por que na Bíblia fala de um Deus só, mas a gente se depara, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Adão, Deus de Noé. Por que não, meu Deus, Deus da Marília, Deus do pastor Giovanni, Deus do Fabrício, Deus do Adriano? Por quê? Porque nós temos que ter nossa experiência com ele. Adão teve a sua experiência, Abraão teve a experiência com ele, então quando nós tivermos realmente essa experiência, que nós sentirmos o DNA da nova aliança em nós, nós vamos pregar o evangelho, que é a nova aliança. Que é uma Emenda para nós aí, Marília, a nossa quarta promessa e última aí, da nosso Compreenda. Então, a nossa última promessa aqui, que é a número 4, fala que Deus ele promete perdoar todos os nossos pecados. Então, em paralelo com a antiga promessa, ele quer fazer tudo o que ele fez na antiga de uma forma diferente, colocando no nosso coração, em vez das tábuas, perdoando nossos pecados para que não seja necessário mais um sacrifício. E ele também... garantindo que seremos povo Sim. dele. E é todo e qualquer que aceita Jesus, né? Mais uma nação exclusiva. Ele mostra na promessa 2, que foi a que o pastor Giovanni falou, ele mostra que aquele povo ele não foi extinto. Nós somos esse povo hoje. Nós podemos entrar para esse povo. Não necessariamente eu tenho que ser da linhagem para poder fazer parte. Nessa ideia da Marília, existiu, né, o Israel literal e agora existe o Israel espiritual. Olha, até, viu, Adriano? Antes de você prosseguir aí, essa quarta parte da aliança, até o Giovanni mencionou aqui a questão do evangelho, que é o conteúdo que deve ser compartilhado e tal. Eu acho legal a definição de Paulo sobre o evangelho, né? Porque ele amplia, às vezes, como também esse estudo que a gente está fazendo, mais do que o que a gente tem como comum, né? O evangelho é uma boa notícia. Boa notícia, Deus morreu por nós e tal. Mas o evangelho também, segundo Paulo, é o poder de Deus. É o poder de Deus para salvar, para justificar um pecador que não tem como ser justificado, para salvar alguém que não consegue salvar a si mesmo. Então, a gente entende essa compreensão do DNA da nova aliança como um Deus que tem poder para justificar qualquer pessoa. Ele justifica qualquer pessoa. Ele já fez isso na cruz. Aí, por isso que não é uma coisa que anula a outra, porque foi a mesma coisa que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele justificou Adão e Eva morrendo, matando alguém no lugar deles. Então, Deus fez justiça ali. Você até mencionou que Deus é apresentado nessa nova parte da aliança como um cara legal, né? Ele é legal, muito bom. Só que ele pagou um preço que eu não podia pagar. Então, a justiça de Deus, ela foi feita ao Jesus receber toda a ira do pecado sobre ele, dos meus pecados. Porque eu quebrei a lei, porque eu não fui povo dele, porque eu não quis compartilhar o evangelho, nem tampouco cumpri essa missão. Porém, quando eu aceito ser justificado por Cristo, aceito a lei, ele colocar essa lei, o Espírito Santo colocar essa lei no meu coração para que eu viva naturalmente, embora humanamente eu não consiga, eu vou passar a viver uma vida de reconciliação diária com ele, vou reconciliar outras pessoas com ele, vou fazer tudo o que eu puder para que outras pessoas saibam essa boa notícia de um Deus que é poderoso para fazer tudo o que for necessário para me salvar. Na realidade, ele já fez. E que seja natural, na realidade, seja natural, que a gente não faça isso por conta de um viés religioso, porque é um compromisso, é uma especialidade, que seja natural. Porque se fizermos de maneira natural, é top demais, as pessoas vão enxergar. Vou avançar aqui no nosso tempo, por causa do nosso tempo. Eu sou o cara chato da bancada aqui que tem que avançar. Não, eu não acho. Você acha, gente? Eu não acho. É porque eu olho pra Gabi, a Gabi tá olhando pra mim lá e com a plaquinha toda hora. Então, Ô, produção! produção. Mas olha só, gente, avançando aqui, ó, entramos no comente aqui da nossa lição. Rapaz, E vai falar eu acho que se o Adriano continuar assim, rapaz, é difícil, hein? O Adriano continuar essa pegada aí e tal. Desculpa. Comente nossa resposta.
Então, assim, o tema aqui dessa parte aqui, ela está explorando mais a questão histórica da aliança, né, chamada aliança mosaica, tal, e todos os seus símbolos, tal. E agora eu queria trabalhar com vocês essa diferença. Apesar de existir uma diferença na dinâmica, a essência é a mesma, Ok. né? Então vamos lá, eu vou falar uma coisa aqui e aí eu queria que vocês continuassem. Então vou partir para o mais simples, né? Na aliança histórica, Deus pega a lei, né, o dedo de Deus lá em Êxodo 31, e ele escreve em tábuas de pedra a sua lei. Na dinâmica nova, né, agora o Espírito. Interessante, se um dia você quiser fazer um estudo, quando você pega dedo de Deus, o dedo de Deus no Novo Testamento é Espírito de Deus. Então foi o Espírito Santo que escreveu nas tábuas e é o mesmo Espírito que crava a lei no nosso coração, né? E qual é a diferença, né? A diferença é que nós, agora em Cristo, o nosso viver, ele não deve ser pautada em a lei que estava cravada em pedras, né? Ela nos conduzia até Cristo. Agora, quando nós chegamos em Cristo, nós não guardamos, né? Aí que é um ponto interessante, nós não guardamos 10 mandamentos, nós guardamos muito mais, né? Então, assim, existe no nosso meio aqui, talvez, um pezinho no legalismo, em que é até perigoso falar que Deus aboliu os mandamentos na cruz, né? Mas se a gente for pôr os pés nos mínimos detalhes, a gente vai perceber que não é que ele aboliu a lei, mas e transferiu para o coração e ampliou. Isso, claro. Porque agora eu não guardo só 10 mandamentos em pedras, e os mandamentos não são o meu guia mais, porque agora quem é meu guia é o Espírito. Uma vez que eu estava em pecado, a lei me mostrou o pecado e agora ela me conduziu. Eu não guardo. É interessante porque, assim, ó, no texto passado, aí, na lição passada, a gente viu a questão de Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Essa palavra cumprir no original é plerô. E plerô significa dar continuidade àquilo que já existia. Então é fantástico, quando a gente pega esses viés aí, a gente fica com a mente assim mais... voltado para a realidade. Eu não guardo mais a lei para me salvar. Eu guardo porque eu estou salva. Claro. Então essa é a diferença quando a gente entende realmente o DNA da nova aliança. Muito bem. Então aí, gente, para quem está nos ouvindo aí, já aproveita aí, já curte o nosso vídeo, compartilha aí o nosso podcast nas redes sociais e fica conosco aqui porque temos mais novidades aí vindo por aí. Agora eu queria ir já para a parte do compare, que agora nós vamos ler o texto. Me pega a sua Bíblia. Gostaria de convidar aqui os meus amigos de bancada. Primeiro pedir para o nosso jovem pastor Fabrício ler para nós Deuteronômio, capítulo 5, verso 27 ao 29. Vou pedir para o Giovanni, Filipenses 3 ao 11. E vou pedir para a nossa jovem Marília ler Hebreus 4, 2. Muito bem, vamos ler agora na Bíblia e vamos tentar entender o que esses textos que nós vamos ler agora têm a ver com o nosso tema, né? O tema da aliança. Pronto aí, pastor? Deuteronômio 5, 27 ao 29. Quando você terminar de ler, se quiser fazer suas considerações, tá? Que paralelo você vê? 5, 27 a 29, vamos lá. Aproximem-se, é isso mesmo? Aproximem-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo disse. E você e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Percebe que já tem um tom da nova aliança aí, lá no Antigo Testamento. Então, esse nova aí não é nova de... Não é uma novidade. Uma novidade. Muito bem, Marília. Mas o que você vê? Eu achei interessante porque eu não sei se há aqui um tom de ironia de Deus quando ele fala isso aqui, porque ele conhece que a gente, humanamente, após o pecado, não consegue cumprir a lei. Mas é interessante, né? O povo
nós, muitas vezes, em nossa arrogância, ou em nossa fase de achar que por obedecer a gente merece algo de Deus, o povo né, se exime de ter um contato direto com Deus, coloca Moisés para representá-los e fala assim, olha, deixa ele falar contigo. E o que ele falar, é só dizer pra gente que a gente vai obedecer. Então, como se fosse... mas é interessante que nessa parte eu vejo prepotência. Mas é É isso prepotência, mesmo. fala Fala assim, não, nós vamos fazer tudo. Nós vamos pois fazer. aí, Bate no peito. Não. Mas eu acho legal, é Deus falando assim. Deus fala assim, rapaz, que legal. Você vai Cara, fazer rapaz, já tudo pensou se fosse assim mesmo? Porque é isso mesmo, assim, porque se vocês realmente cumprissem o que vocês estão dizendo que vão fazer, tudo que eu falo vocês vão obedecer, nossa, tudo iria bem para vocês. Uhum. Só que não, né? Deus sabe que só que não, porque ele sabia que aquela conversa toda, como é nós muitas vezes, é tudo conversa fiada. Nossas promessas são falhas. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Sem. A lição passada falou isso, né? Sim, Não conseguimos cumprir. Porque, na realidade, nós cumprimos a lei de Deus pelo poder de Deus. É a operação em nós. E a gente através de não nós. cumpre de forma perfeita. A gente aceita pela fé, porque alguém cumpriu pela gente. A gente aceita o que alguém fez pela gente. Giovanni, qual é o seu texto aí? Filipenses capítulo 3, versículos de 3 até o 11. Assim, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, e ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linguagem de Israel, da tribo de Benjamim. Esse aí hebreu, manjava de lei. Esse aqui é... Esse é prepotente com razão. Esse aqui é zica, como diz aqui em São Paulo, né? Hebreus dos hebreus, da lei dos fariseus, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que há na lei, irrepreensível. Olha aí, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perca por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perca todas as coisas que por excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem sofri a perca de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar em Cristo. E seja achado nele, não tendo justiça própria, de quem pela lei, mas que pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem pela fé em Deus. Desejo conhecê-lo e desejo conhecer o poder da ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Bom. Esse aqui era pressão. É muito diferente. Pressão. O cara começa, eu cumpro tudo, e no final ele termina, pra ver se eu vou. Interessante. Quando conhece a Cristo, muda tudo. É interessante. Ele vai falando assim, eu faço, eu sou o cara, tal, mas é refúgio. E na casca comportamental, ele estava correto mesmo, Sei. porque para um fariseu cumprir externamente o que a lei estabelecia, ele de fato era irrepreensível. Mas não servir para salvar. O que é fantástico aqui é que Paulo apresenta duas ideias em versículos tão pequenos. Primeiro, olha, se é para ser assim, eu sou. Eu fiz. Assim, se é para guardar o sábado, eu guardo. E guardei. Assim, se é para fazer aquilo que está aqui na lei, eu faço de maneira irrepreensível. Desde que nasci. Desde quando eu nasci, assim, eu fui educado para isso. Então, assim, no mecanismo, eu conheço o mecanismo. Mas agora eu quero que vocês entendam o principal, que a gente não consegue fazer nada por nós mesmos, e sim através daquilo que Cristo ele vem fazer. Com certeza. É fantástico. Guardar os mandamentos sem o Espírito de Deus é idolatria. É Sim. idolatria. Boa. E Paulo era um idólatra, né? Ele fazia por fazer, mas não tinha o espírito da lei, né? Gabi, qual o seu texto aí? O que você entende aí para... Pode Gabi? passar para nós. A Gabi, olha lá, tô com a Gabi. Oi, Gabi. Gente, Tudo bom? Marília, é meu novo Gabriela, nome, tô Marília. aqui. Marília. Marília. Mas fala assim, ó, você tem cara de Gabi, viu? Pra ficar amenizar, né? Amenizar. Tudo bem. Marília. Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, aquilo que a gente já comentou, já falou na outra lição também, elas andam juntas, as duas coisas andam juntas. A palavra, a lei que Deus estabeleceu e a fé tem que andar junto. Se eu quero fazer um sem o outro, não vai funcionar. Se eu tenho fé, se eu deposito minha fé nele, aí sim eu cumpro a lei
por vontade própria e não para ganhar algo em troca, seja a salvação da minha família, enfim. Muito bem. Eu estou olhando aqui para a palavrinha nossa, que semana passada a gente não falou, porque foi apenas a primeira lição, né? Mas nessa segunda lição, ela já está incompleta aqui, então nós precisamos completar. Pelo texto que nós lemos, todo o nosso contexto, né? A palavra-chave aqui é promessa. Então, vamos fazer uma rede semântica, ou seja, vamos conectar palavras que possa estar dentro do contexto da promessa. Eu já vou começar com a minha, né? Promessa, eu vou colocar cumprimento. E isso aconteceu quando? Cri-cri. Cri-cri. Promessa que Cristo viria, né, através dos símbolos, e Cristo veio, se cumpriu morrendo na cruz do Calvário. E você? O que você coloca aí? Me aqui a caneta, pastor. Vai lá, eu vai vou lá. falar aqui a segunda, porque Vai lá. pastor Fabrício e a Marília estão tímidos hoje. Semana passada estavam falando pelos cotovelos. Você colocou, qual foi a sua? Cumprimento. Então eu vou colocar fé. Fé. Ele roubou a minha, gente. Eu tinha colocado fidelidade aqui. Marília, Ai, eu não vi que acredito. ele olhou na tua lição aqui. Ele tava Eu dizendo, coloquei tava- várias, não tem problema não. A Não tem problema gente não. estuda a lição, tá vendo, pessoal? A gente estuda a lição em casa, a gente faz tudo direitinho e no final a gente ainda ganha título de Copião. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Fé, Ctrl-V. fé, Fé, porque vem assim, antes ó, da promessa ou depois da promessa? A fé ela vem antes, porque Antes da assim, promessa. óbvio. Imagina como que era a ideia e o pensamento das pessoas, os patriarcas, quando imaginavam o Messias. Semana passada nós vimos Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho, a primeira boa nova que foi dada para a humanidade, que o descendente viria. Pastor Fabrício, na semana passada, eu lembro, pastor, semana passada, tempo, rapaz, viu, eu acho que eu tomei memoril, viu, antes de vir para cá. Como que era a mente dos patriarcas ao imaginar? Ellen White, certa vez, até disse que todos os filhos que nasceram ali, Eva imaginava que algum deles ou Filho da promessa. seria o filho da promessa. Então, para que haja essa especulação, para que haja o cumprimento, tem que ter fé. Tua fé. A fé de que assim ele vai vir. Abacuque, capítulo 2, fala que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ou seja, temos que ter fé. Confiança. Da mesma maneira como assim, o povo de Deus, que passou de geração em geração, confiando, acreditando no poder da sua palavra, para que houvesse o cumprimento, temos que ter fé. Ok. Marília, qual a palavrinha então? Não deixa o pastor Fabrício ver, Eu vou né? Porque esconder tô aqui vendo minha que ele tá- lição, gente. Não sei Esconde, Esse olhinho esconde, pequeno aí, esconde. ele demora. Qual a sua palavrinha aí? Vamos lá. Então, Entrega. entrega. Entrega, Ok. porque- Essa entrega, então, viria em que sentido aqui eu coloquei fé antes, igual o Giovanni, né? Colocou, Cumprimento. Obrigado, viu, Adriano? Entrega. De nada, obrigado de nada. Viu? Entrega. Em que parte essa entrega, Marília? Entregar nossa vida a Deus de todo o nosso coração, sinceramente, para que Ele possa falar conosco de forma como se fôssemos melhores amigos, porque é isso que Deus é, nosso melhor Legal. amigo. Leão. Leão da tribo de Judá. Olha, é uma palavra que eu acho que cabe muito bem aqui, falou na minha rede, pensando na minha rede aqui, Que semântica, vai copiar relacionamento. Relacionamento. É porque Deus, ele, Relacionamento. falando do conceito, da definição do que é nova aliança, Deus quer ter um relacionamento íntimo com a gente. Não uma coisa externa, comportamental, que eu cumpro coisas para dizer que eu sou, mas um relacionamento íntimo que ele quer ter comigo. Olha, eu vou colocar minha lei para você viver isso aí, não só aparentar ser. Eu vou santificar você, eu vou me reconciliar com você, você vai ser meu povo, pode ter certeza, eu vou ser o seu Deus. Eu tenho uma missão para você vai falar de mim para as pessoas. Não se fala de um estranho, de alguém que a gente não quer falar, não conhece, não conversa com ele todo dia, né? E o mais importante que eu acho com esse negócio do relacionamento, né? É que é um relacionamento sem culpa. Deus vai justificar a gente, né? Então, para mim a palavra-chave aqui, fazendo um link com a palavra aqui, promessa, é relacionamento. Pastor Fabrício, eu posso só tentar te ver alguma ideia legal aqui? É que hoje nós priorizamos muito o nosso relacionamento com Deus. A gente prega sobre isso. Olha, se nós nos relacionarmos com Deus, assim, maravilhas vão acontecer. A gente vai entender um pouco mais daquilo que é o ideal de Deus. Mas na antiga aliança, Deus se relacionava com o povo. Sim. O próprio santuário é uma prova disso. O verbo esquener, tabernacular, morar, viver. Rapaz, você tá demais. Pressão, viu? ó. Não faltei na aula, não faltei na aula. Meu amigo. Então, assim, essa questão... Repete o nome do negócio aí. O verbo esquener. Ó, né, pastor Adriano? Pastor Adriano, que é o nosso... Eu tô aprendendo é- cada palavra nova aqui, é o nosso gente. teólogo Vocês não aqui têm em noção. evidência. Não, o cara mandou muito bem aqui. Então, pô. assim, Tá no- louco, habitar.
Como? Habitar. Habitar. Ah, eu Olha lá, entendi mano. outra Eu coisa. entendi qual habitar. Essa é outra lição, essa é outra lição. Outra. Mas assim, na antiga aliança, Deus se relacionava com o povo, para que Deus pudesse apresentar de maneira pedagógica o que isso representaria. Fidelidade, todas as coisas que Deus ele tinha a demonstrar para o seu povo. Hoje, o relacionamento que você falou é entre nós e Deus, porque nós já temos provas na palavra de Deus de que o relacionamento é fiel. E aquele que fez a boa obra, ele há de completar em Cristo Jesus. E eu acho que essa palavra relacionamento já puxa um gancho para a próxima, né? Que é o Sim, compartilhe. então, no compartilhe, quero agradecer a Marília que está me ajudando aqui, né? Está me ajudando a avançar aqui. É o tempo, gente. Para você que está nos ouvindo, nós estamos aqui na lição, na parte de compartilhe, conhecendo a Cristo. O importante aqui de tudo que nós estamos falando é que nós devemos ter como meta, objetivo, conhecer a Cristo, né? O conhecer a Cristo nos ajudará a entender quem Ele é, e entendendo quem Ele é, nós saberemos qual é o desejo dele para nós, né? Agora eu quero jogar aqui para a mesa para a gente finalizar, tá? Nós estamos terminando aqui já. O que vocês indicariam para os nossos jovens amigos que estão nos ouvindo, né? Maneiras de conhecer mais a Deus. E quando nós conhecemos algo e nos apaixonamos por algo, nós temos a tendência de compartilhar, né? Então aqui, finalizando o nosso podcast, queria jogar na mesa aqui para vocês, né? Dicas que vocês poderiam dar para os nossos ouvintes aí de como conhecer a Deus. Para mim, fala. Pode falar. Fala, não, fala. Tá. Não, então eu vou falar então. Não, fala, brincadeira, pode falar. Gente, uma dica é colocar ele em primeiro lugar antes de fazer qualquer coisa. Você vai notar a diferença que isso tem na sua vida. Eu falo isso porque eu sou adventista de berço, me batizei aos 13 anos, mas eu só conheci realmente ele há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, pensar nele antes de fazer qualquer coisa. E como o Adriano falou pra gente, quando a gente tem uma coisa boa na nossa vida, a gente quer compartilhar. E eu até trouxe um texto aqui do livro Caminho a Cristo, que diz assim: quando o amor de Cristo está em nosso coração, como um bom perfume, ele não pode ficar escondido. Então, logo uma pessoa aceita Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar a outros o precioso amigo que encontrou. Então, se você não tem essa vontade no seu trabalho, no seu ciclo de amigos, seja lá onde você estiver, se você não tem essa vontade de apresentar Deus, é porque tem algo de errado, não está certo, né? Como Muito a gente bem. fala. Outros ídolos estão ocupando Sim. nossas paixões, né? E isso é muito Então, perigoso. a Marília mandou aqui uma para nós aqui de buscar ele em primeiro lugar, ok? E você, Giovanni, que conselho você daria para a gente finalizar aqui para nossos ouvintes? Como conhecer a Deus de forma intensa aí? Olha, nós temos aí o tripé, que é aquilo que a gente sempre fala que é comunhão, relacionamento e missão. Acho que esses 3 pontos são fantásticos para nós não apenas conhecermos, mas para nós também levarmos adiante. Hoje temos através do Face a opção de curtir, comentar e compartilhar. Então todas as vezes que eu curto é porque eu acho algo interessante, mas quando eu compartilho, eu quero que essa parte relevante que eu vi, eu quero que a Marília, Atinja outros. eu quero que o Adriano, eu quero que o Fabrício veja. E gera um compromisso, né? E gera um compromisso. Então, assim, em uma época onde grande parte das notícias são fake news, eu acho que nós temos uma realidade e uma verdade muito grande em potencial que nós devamos apresentar para a humanidade. Então, quando há uma comunhão, quando eu entendo, quando eu me relaciono, mas uma parte interessantíssima também é quando eu levo. Então não basta só eu curtir. Aquilo que é legal, eu tenho que curtir e eu tenho que compartilhar. Para que esse conteúdo seja apresentado para a maior quantidade de pessoas possível. E é interessante de que quanto mais nós compartilhamos, mais pessoas. Quem sabe se o Adriano, que é o nosso digital influencer aqui, o pastor Fabrício está aqui com a gente hoje, se o Adriano posta um conteúdo legal no canal dele e eu assisto e falo, nossa, cara, que legal. Os meus amigos não são teus amigos, porque o meu nicho é diferente do teu. A sua bolha é outra. Né? Isso, então, quando eu compartilho algo na minha realidade para os meus amigos vão ter a oportunidade de ver. E assim sucessivamente. Então, quando a gente entende
que a comunhão, quando o nosso momento de comunhão com Deus faz parte do nosso dia a dia, quando automaticamente nós iremos nos relacionar bem, mas agora quando a gente leva adiante a parte da missão, compartilhando, aí é fantástico, porque várias pessoas vão ter acesso a esse material, a esse conteúdo, e de fato eles vão entender aquilo que me impressionou. E aquilo que me chamou a atenção, meu maior desejo é que impressione o maior. Muito bom. Curtir, comentar como estamos fazendo, né? E compartilhar. Muito bom. Sim. Fabrício, Olha, eu acho que a gente percebe, quando a gente começa, pouco a pouco na lição, é fantástico, né? A gente começa a perceber o propósito, né, pelo qual Deus estabeleceu aquelas alianças complementares, né? Você vê, pelo menos a sensação que eu tenho é de um Deus que tem uma aliança eterna que sempre fez de tudo e usou recursos muito didáticos, práticos, para que a gente não deixasse de conhecer Ele. Mesmo a gente fugindo dele como fazia Adão, mesmo morrendo de medo como Noé, mesmo achando que não ia se cumprir como Abraão, ou tendo dúvidas que Deus ia cumprir a promessa ou não como Moisés, Davi também, meus filhos, vai ter um trono ainda? Deus vai ter um trono, vai sentar onde não vai levantar mais. É muito lindo ver Deus buscando o tempo todo, querendo que a gente conheça Ele mais ainda. Então o plano de Deus é que a gente conheça Ele. Eu achei legal, já falando de colocar em prioridade, ele falando sobre a questão de se relacionar com Deus e compartilhar, mas não existe, na minha opinião, na minha experiência com Deus, do que conhecê-lo através da palavra. Então, buscar conhecê-lo através da palavra, estudar a palavra com humildade todos os dias, dedicar tempo mesmo, se aprofundar. E dentre todos os recursos que Deus deixou para a gente, natureza, o próprio Jesus, quando veio aqui, a palavra continua sendo o melhor recurso, não diria o mais eficiente, mas um dos mais eficientes para a gente saber quem é Deus, porque a Bíblia foi deixada para isso. Elas existem para testificar de mim. Jesus é o centro da Bíblia. E ter contato com a Bíblia, você vai inevitavelmente conhecer cada vez mais Deus, porque esse é o plano da Bíblia. para você que está nos ouvindo aí, então fica a dica para você conhecer mais a Deus, né? A Marília deixou aqui de buscá-lo em primeiro lugar. Eu vi o Giovanni falar aqui sobre o comprometimento da missão, né? Que gera o compromisso, o envolvimento. E o pastor Fabrício deixou para nós a dica de aprofundamento na palavra. E eu quero deixar a minha dica aqui no serviço, servir, ajudar, estar disposto em contribuir com tuas mãos, com teus talentos para ajudar, abençoar outras pessoas, porque aí então as pessoas verão Amor Jesus... na prática, né? Resumindo a história. Sim. Isso, através de nós. Isso conhecerão que serão meus discípulos, né? Se Isso. amarem uns aos outros. Pelos frutos os É conhecereis, o que né? ele queria, né? Vamos terminar então com uma oração. Eu queria convidar então o pastor Fabrício para terminar com uma oração. Ok, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós de forma muito clara, pessoal, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, e nos deu muitos recursos, inclusive a Tua Palavra, a oração, o contato direto com um Deus infinito, que embora a gente não consiga tocar, nem abraçar ainda, prometeu se revelar a nós por toda a eternidade. Amém. Nos ajude a conhecê-lo, Senhor, todos os dias, a te conhecer cada vez mais, a confiar em Ti a cada dia, a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida diariamente. Fazer da Tua Palavra o nosso mapa, o nosso guia, sobretudo o nosso manual para conhecer o Teu grande amor por cada um de nós. Amém. Nos abençoa nessa jornada de estudo da Tua Palavra. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Obrigado, Marília. Obrigado, Valeu. Fabrício. Valeu, Giovanni. E para você que nos ouve aí, nos acompanhou até esse momento, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. E não se esqueça de compartilhar, se envolver com esse conteúdo, correr lá para o Instagram, @j.paulistaleste, e no YouTube, /Paulista Leste. Nos vemos na próxima semana. Valeu!